Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel. O programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá enviar suas perguntas pelos comentários no vídeo da live, que ficará gravada. As respostas serão enviadas assim que possível, tendo em vista a quantidade de comentários. Vamos à live. Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. Você está entrando junto conosco nesta live. Nosso programa também está disponível agora através do Spotify, onde você pode encontrar nossas mensagens digitando Live com Cristo. E encontrará também a nossa playlist. Aproveite. Vamos oferecer um louvor inicial àqueles que nos acompanham e em seguida estaremos trazendo uma reflexão e meditação dentro da palavra de Deus. Olá, queridos ouvintes, irmãos em Cristo, simpatizantes da fé, aqui é o pastor Caio e nós estaremos falando acerca das revelações do Senhor nesta live, estaremos dando continuidade dentro daquilo que o Senhor Deus tem para este dia e nós temos desenvolvido, usado uma figura de linguagem para você que não viu as outras lives, acompanhe o nosso conteúdo. Deus tem nos dado, através das lives, uma figura de linguagem que tem falado ao nosso coração. Deus tem falado que toda moeda sempre tem duas faces. Nós temos usado este tipo de comparação para mostrar que Deus não se revela somente de uma forma, mas Deus se revela pelos dois lados da moeda. Então, para nós sermos fiéis
dentro do texto bíblico. Nós vamos ampliar este entendimento com aquilo que o Senhor for nos dando dentro das Escrituras, porque o exemplo da moeda já tem sido confirmado através de vários trechos e vários momentos das outras lives, mas Deus ele quer trazer algo ainda mais contundente. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 18, está escrito assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, amados ouvintes, queridos irmãos, simpatizantes da fé, pessoas que nos ouvem nesta live, o Senhor nos trouxe esse texto, ao qual Moisés, a partir do versículo 18, ele pede a Deus que lhe mostrasse a sua glória. E Deus lhe dá uma resposta e começa a dizer a Moisés que ele faria passar toda a sua bondade. Note esse detalhe, versículo 19, Êxodo capítulo 33, Deus diz que faria passar diante de Moisés toda a sua bondade. E ele proclamaria o nome do Senhor, e ele teria misericórdia de quem ele tiver misericórdia, e ele se compadeceria de quem ele se compadecesse. O que Deus nos traz inicialmente aqui, para você, amado ouvinte, que nos acompanha, é que Deus diz, no versículo 19, quando Moisés pede para ver a glória, Deus diz que faria passar toda a sua bondade. Ou seja, a integralidade, a totalidade de quem Deus é, estaria passando diante de Moisés. E Deus diz, através do versículo 19 ainda, que ele teria misericórdia de quem ele tivesse misericórdia. Ele fala isso com duas afirmações, né? E ele se compadeceria de quem ele se compadecesse. Ou seja, misericórdia é mencionada duas vezes e o compadecer de Deus é mencionado também por duas vezes. E Deus diz que faria a bondade passar diante de Moisés e ele proclamaria o nome do Senhor. Então ele também faria duas coisas: expressar toda a sua bondade diante do seu servo Moisés e também iria proclamar o nome do Senhor, ou seja, ele revela duas ações, duas atitudes, duas coisas que ele faria também no mesmo verso 19. Inicialmente, nós podemos perceber que tudo está apontando para algo duplo. Deus age de uma forma peculiar, né, para revelar a sua glória, e tudo que tem a ver com a sua glória é mencionado de forma dupla. É duas ações no verso, são duas menções à misericórdia e duas menções ao ato de Deus se compadecer. Aí no versículo 20, o Senhor diz: E acrescentou:
não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, inicialmente, nós podemos perceber que, vou usar uma expressão humana para você me entender, querido ouvinte, simpatizante da fé, cristão em Cristo. Deus está dizendo no versículo 20 que ninguém pode ver ele na face. Ninguém pode ver a sua face e permanecer vivo. Traduzindo dentro do que Deus tem nos dado, Deus está mostrando que o lado da moeda, chamado face, não pode ser contemplado por ser humano nenhum. Porque o lado da moeda, chamado face, é um lado da moeda que vai destruir todo ser humano. Por quê? Porque todo ser humano é carnal. E Deus é glorioso, Deus é espírito. E sendo Deus espiritual, ele está mostrando que nenhum ser humano suporta esse lado de sua face. Aí você vai me dizer, pastor, mas ele está falando da própria face. Mas o verso vai nos mostrar, a partir do versículo 21, que já fizemos menção inicial, que Deus vai se revelar no versículo 23 através das suas costas. Deus vai se revelar através do versículo 23, através de uma outra face. Então a gente começa a entender que aquele exemplo da moeda que Deus tem dado, que toda moeda tem sempre dois lados, é exatamente o que Deus está falando para Moisés. Olha, Moisés, o lado da face, ou seja, traduzindo para nosso entendimento humano, o lado da frente, o lado aonde está o rosto de Deus, a glória do Senhor, esse lado você não pode ver. Porém, eu vou me revelar através do outro lado, através da outra face, através da outra expressão de mim mesmo, porque o versículo 19 deixou claro que Deus faria passar toda a sua bondade diante do servo Moisés. Então fica claro que Deus está se revelando em dois lados. Deus está se revelando através de duas perspectivas. Preste atenção, querido ouvinte, porque no lado da frente, que representa a sua glória, o seu rosto, Deus afirma para Moisés que não é possível ele contemplá-lo. Mas o lado das costas, ou seja, o outro lado da moeda, no exemplo que Deus tem usado, Deus diz que é possível Moisés perceber e identificar e contemplar e ver a Deus. Aí o versículo 23 ele diz e completa no finalzinho dele, ele diz, mas a minha face não se verá. Então Deus está dizendo para nós, através desta pequena introdução, que tudo aquilo que ele tem falado, que toda moeda tem dois lados, é verdade. Porque Deus está fazendo menção a duas realidades que são opostas. Em uma realidade, Moisés pode ver a Deus. Em outra realidade, Moisés não pode ver a Deus. Então fica claro aqui, nesta pequena introdução, que o Evangelho, ele não se revela de duas formas. Pastor, e o que isso quer dizer? Inicialmente, a gente quer mostrar para você, a gente quer trazer para você, que Deus vai se revelar para alguns através da misericórdia, que seria o lado das costas. E que para outros, Deus vai se revelar pelo lado da face, pelo lado da frente, pelo lado do rosto, que representa a sua ira. Ô pastor, mas eu aprendi que Deus é amor. Então, Deus oferece para nós, como foi dito lá, né? Se bater numa face, dá-lhe a outra. Nós falamos que tem um segundo entendimento sobre esta passagem. Deus está mostrando para nós aqui, Deus está mostrando para nós que o amor, ele vem sendo revelado através da
ótica que Moisés recebe de Deus. Ele vem sendo revelado pelo Deus que se apresenta pelas costas. Ele vem sendo revelado pelo Deus que, estando de costas para nós, ele não está olhando para os nossos pecados, porque o seu rosto está virado ao contrário. Ou seja, se Deus está dando as costas para nós, significa que ele não está com os seus olhos diretamente em nós. Então ele não está vendo os nossos pecados, ele não está vendo as nossas faltas, ele não está vendo as nossas sujeiras. Oh, glória a Deus! Então esse é o lado que Deus manifesta o amor. Como é que Deus manifesta o amor? É Deus não olhando inicialmente para os nossos erros, para as nossas podridões, para os nossos pecados. Mas, e aqui eu quero chamar a tua atenção, querido ouvinte, o texto diz que se Deus virar o rosto, o texto diz que se Deus olhar para Moisés, e entendemos que Deus fala com Moisés e é tipo, e é revelação que pode ser aplicada a qualquer ser humano, se Deus olhar para Moisés, mesmo Moisés sendo santo, Deus vai ver em Moisés coisas que não lhe agrada, e o resultado do outro lado da revelação é que Moisés vai ser consumido. Moisés vai ser destruído, Moisés vai ser morto, falando acerca do seu corpo físico. Então, nós começamos a entender que Deus, ele tem duas maneiras para se revelar. Então, esse evangelho que se prega que Deus é só amor, é um evangelho mentiroso. Por que que é mentiroso? Porque está dizendo que Deus nunca vai olhar para nós, que Deus nunca vai virar o rosto para nós, que Deus nunca vai nos encarar. Eu vou sempre ver Jesus ou Deus pelas costas. Eu vou sempre ver Deus com o olhar apontado para o outro lado. Ele nunca vai estar olhando para mim. Mas esse evangelho não é a verdade. A verdade é que hoje Deus está oferecendo as costas, Deus está oferecendo a misericórdia para a humanidade. Mas haverá um dia em que Deus olhará diretamente para a humanidade. E quando Deus nos olhar, quando Deus nos encarar, quando Deus nos fitar os olhos, não vai sobrar ninguém. Por quê, pastor? Porque todos pecaram, está escrito, e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui nós temos uma dupla revelação de que para que Deus olhe para nós e nós não morramos, é necessário que Jesus esteja entre Deus Pai e nós. Porque quando Deus Pai olha para nós de frente e ele vê Jesus, ele vê aquilo que vai purificar os nossos pecados. Quando ele olha para nós e Jesus está entre nós e Deus, ele vê o pagamento da dívida. Deus, ele vê o cumprimento da palavra. Então ele não nos fulmina. Então ele não nos destrói. Agora, se Deus olhar para nós e Jesus não estiver entre a gente e Deus, os seus olhos, a sua glória, o seu resplendor nos destruirá. Então, por isso, meu querido ouvinte, através dessa introdução, nós queremos trazer para você por que Deus tem falado do evangelho onde ele se revela de duas formas diferentes, que toda moeda tem dois lados. Porque Deus, ele quer mostrar para nós que sem Jesus a gente vai estar
exposto diante dos olhos do Senhor. E quando os olhos do Senhor nos contemplar, nós estaremos perdidos. Porque se Jesus não interceder, se Jesus não se colocar, Deus não vai ver Jesus e depois a gente atrás de Jesus. Deus vai ver a gente direto. E se Deus vê a gente direto, Deus falou para Moisés: se eu te ver, você morre, Moisés. Se eu te ver, você não vai ficar vivo. E agora nós queremos entrar, dentro desta perspectiva de revelação, nós queremos entrar nesta visão dentro do texto de João, capítulo 13, a partir do versículo 21. O Senhor vai mostrar para nós que, mesmo quando Jesus esteve aqui, existem pessoas que contemplam o Deus da misericórdia. Existem pessoas que aproveitam a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Mas também nós vamos perceber, nós vamos observar e vamos perceber que existem pessoas que vão atrair não a misericórdia de Deus. Existem pessoas que vão atrair a ira de Deus. Existem pessoas que vão ver Deus de frente. E quando ver Deus de frente, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada por um motivo. Porque entre ele e Deus não tem Jesus. E se Jesus não está presente, Deus olha direto e o resultado é morte. Então vamos ao texto. A partir do versículo 21, João capítulo 13, está escrito o seguinte: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Observa. Jesus está falando que alguém iria lhe trair. Alguém iria fazer a traição. Jesus fala isso para os seus discípulos, está escrito aqui. Jesus afirma: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. E aqui nós podemos perceber que o versículo mostra que o traidor, ou aquele que vai trair, é também alguém que vai dar as costas para Jesus. Observe isso. Este que vai trair a Jesus, ele está dando as costas para Jesus, porque quem está com Jesus está olhando Jesus de frente. Quem está com Jesus está recebendo o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão. Mas esse que é o traidor, ele vai dar as costas para Jesus. Ou seja, ele vai jogar Jesus fora. E no que ele jogar Jesus fora, preste atenção, meu querido ouvinte, para você entender a face oculta do verdadeiro evangelho, que até hoje o Senhor não deu a princípio tanto entendimento como quer nos dar agora. Quando ele joga Jesus fora pela sua traição, ele está fazendo o quê? Ele está atraindo o outro lado de Deus, porque se Jesus está manifestando o lado do amor e da misericórdia, quando ele joga esse lado fora, ele está se colocando na outra posição da moeda. Ele está se colocando, atraindo a perspectiva do outro lado de Deus, do lado da ira. Então a gente vê que a gente vai provar do Deus da misericórdia ou do Deus da ira, não depende de Deus inicialmente, depende de como nós nos posicionamos. Se eu me posicionar como Moisés, se eu me posicionar como os outros discípulos que não vão trair Jesus, eu estou olhando Deus pelas costas, ou seja,
eu estou contemplando o amor e a misericórdia de Deus. Mas, se eu me colocar como Judas, que vai se tornar um traidor, se eu me colocar dando as costas para Jesus, eu me posiciono automaticamente de frente com Deus. Porque sem Jesus não tem misericórdia. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem escape. Então, se eu não quero Jesus, preste atenção, querido ouvinte, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de qualquer outra coisa, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando da pessoa maravilhosa, bendita do Senhor Jesus Cristo. Se eu não quero Jesus, é automático que eu estou me posicionando do outro lado, aonde Deus vai me encarar, aonde Deus vai ter comigo um confronto. Porque Jesus não veio para confrontar no sentido de fazer a revelação de frente. Jesus veio para dar oportunidade, é o Deus da salvação, é a chance de ser alcançado. Mas se Judas vai trair e joga Jesus fora, ele está atraindo o olhar da ira de Deus. Ele está atraindo o olhar da ira. E para provar que Jesus não tem prazer nisso, que essa decisão é humana, não é uma decisão divina. Não é Deus que queria que Judas fosse para o inferno. Tá? Para você que está nos ouvindo aí, tem uma teologia que fala isso, mas é mentira. Porque aqui está escrito assim, ó, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então Jesus está angustiado. Ou seja, Judas está mudando de lado, presta atenção, e Jesus está angustiado. Então, como é que Jesus está angustiado se Judas fosse uma pessoa que fosse predestinada para se perder? Como diz aí um evangelho calvinista dos infernos. Jesus, então, deveria estar feliz, deveria estar regozijando. Porque se Judas está para trair Jesus e Jesus está angustiado, é porque Jesus ama Judas também. É porque Jesus queria que Judas estivesse do lado do amor, estivesse na face onde Deus nos dá a misericórdia. E aqui vai um detalhe, meu querido ouvinte. Pessoas que andam em espírito são pessoas que veem o que os outros não veem. Como assim, pastor? Pessoas que andam em espírito são pessoas que sofrem mais. Por quê, pastor? Porque o profeta, ele anda em espírito. E andando em espírito, ele vê a outra face das pessoas. Porque assim como Deus se revela em duas faces, em dois lados da moeda, as pessoas também têm dois lados da moeda na sua vida. Você sabia que a face que você vê das pessoas é a face que elas querem que você veja? Judas estava aqui. Estava bancando o discípulo, mas ele era discípulo de verdade? Qual é o lado verdadeiro que Judas está escondendo? Judas tem um lado que ele é discípulo, mas ele tem um lado oculto, onde ele é um traidor, onde ele é o inimigo de Jesus, onde ele é o inimigo do evangelho. Olha que coisa. Então, para você entender, todas as pessoas também têm duas faces. E quando nós estamos em Deus, nós devemos fazer com que as nossas atitudes sejam transparentes, ou seja, a gente não tenha nada oculto, no sentido de que a gente mostra uma coisa, mas de verdade, a gente é outra. Então, nesse sentido é que Deus quer nos trabalhar. Quando nós entramos no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, a Bíblia diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. O conselho de Paulo, através do Espírito Santo, é que nós andemos no Espírito. Só que aqui vem um ponto. Se nós formos cumprir esta perspectiva bíblica, esta revelação que Deus usou Paulo, nós vamos nos angustiar, porque Jesus se angustia, no versículo 21 do capítulo 13 de João, porque ele estava andando em Espírito. Não tem ninguém mais espiritual do que Jesus. Então,
Jesus está dizendo para nós que se nós andarmos em espírito, agradaremos a Deus. Mas se nós andarmos em espírito, nós vamos ver as outras faces das pessoas. Você sabia? Eu tenho provado essa experiência há muitos anos, irmãos. Eu sento do lado de uma pessoa, eu sento do lado de um irmão, ou até de alguém que não é irmão, e Deus mostra um monte de coisas da vida dele que ele não quer que eu veja, que ele quer esconder das pessoas. Então, quando você anda em espírito, quando Deus te dá esse discernimento, quando Deus te dá esta capacitação, você começa a ver que as pessoas não são o que parecem. E isso traz tristeza, porque quando você está enganado, você pensa que o fulano é teu amigo, mas quando Deus te dá a ficha do camarada, você vê que ele não é teu amigo, você vê que ele não é teu irmão, você vê que ele não é quem ele diz ser. Judas diz que é discípulo, está no meio deles, está andando no meio deles, está fazendo papel, está sentado com Jesus na mesa, está tudo certo. Mas ele é discípulo mesmo? Não, porque Jesus revelou para os outros 11 que alguém ia trair. Por quê? Porque Jesus está vendo a outra face de Judas. Está percebendo que ser espiritual nos traz alguns sofrimentos a mais? Ah, pastor, então é penoso a gente às vezes ter o discernimento? É dificultoso a gente ter a revelação do que está escondido na alma das pessoas, porque a face que elas mostram não é o que elas realmente são. É isso. Porque Jesus está angustiado, veja só. E Jesus está avisando os outros 11. Alguém vai me trair. E ele já sabe quem é. Por que ele sabe? Porque ele está vendo a outra face. O versículo 22 diz assim: então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Os discípulos estão totalmente por fora. Os discípulos estão totalmente fora da revelação. Os discípulos não estão entendendo quem é essa pessoa. Por quê? Porque os discípulos não estão no nível que Jesus está, não está na mesma vibe. Estou usando uma palavra contemporânea para você me entender. Jesus está numa dimensão, eles estão em outras. Jesus está num nível espiritual, eles estão no nível mais baixo. Então Jesus está vendo o que eles não estão vendo. E eles mesmos estão olhando uns para os outros aqui, e eles não estão sabendo o que está acontecendo, o que Jesus quer falar, o que Jesus quer dizer com isso. O versículo 23 diz assim: ora, ali estava chegado a Jesus um de seus discípulos, a quem ele amava. A gente percebe que o texto fala que havia alguém que estava mais próximo de Jesus, e o texto diz que era alguém a quem Jesus amava. O fato aqui, irmãos, é que você percebe que o texto não fala do nome do discípulo amado. O que Deus quer mostrar é que, no verdadeiro evangelho, para você ser próximo de Jesus, não é obrigatório você ser uma pessoa notória, não é obrigatório que você seja alguém conhecido. Porque aqui o discípulo amado, versículo 24, né? Onde diz que Pedro faz um sinal para ele, no versículo 23 diz que é aquele a quem ele amava, o discípulo amado de Jesus. A Bíblia não dá o nome dele. Então quer dizer que eu tenho que ter uma intimidade com Jesus na face que as pessoas não veem. Porque se o discípulo não é nomeado, observa, se o discípulo não é falado o nome dele, quer dizer que o nome dele está oculto no texto. Pelo menos no versículo 23. É chamado de discípulo a quem ele amava. Mas qual é o discípulo? A Bíblia não diz. Então significa que a intimidade desse discípulo, que a gente vai saber que depois que é João, a intimidade dele é uma intimidade com Jesus através de um lado que as pessoas não podem ver. Então Deus está mostrando para nós que, primeiro, no evangelho verdadeiro, não é porque eu sou uma pessoa conhecida ou desconhecida que eu sou amado por Jesus.
Eu sou amado por Jesus não é por isso. Eu sou amado por Jesus por ter intimidade com ele. O texto diz que é o discípulo a quem Jesus amava. Mas nem o nome dele é falado, não menciona. Então esse evangelho de hoje, ele tá invertido, porque no evangelho de hoje, as pessoas que não são conhecidas, que não tem cartaz, que não vai no evento tal, elas são pessoas que não são reputadas por pessoas de Deus, ou pessoas que têm uma alta intimidade com Deus, ou um secreto com Deus. Mas o texto mostra que aquele que tinha mais intimidade é aquele que menos aparece. Aquele que tinha mais intimidade é aquele que menos está sendo mencionado. E isso tem a ver com Êxodo 33, porque Moisés está vendo Deus, mas Deus está mostrando uma face, está mostrando um lado dele para Moisés, que é um lado oculto, que é um lado das costas, que é um lado onde não há um glamour. Por isso que Jesus falou para nós carregar a cruz, porque qual o glamour que tem em carregar uma cruz? Nenhum. Qual o glamour, qual é o chamativo de um evangelho onde eu carrego peso? Porque a cruz, ela tem um peso, né? Nenhum. Mas é esse evangelho que vai libertar as almas. É o evangelho onde eu estou, assim como Deus se revela pelas costas, assim João está dando as costas para a fama, porque João não está sendo alvo, né, do conhecimento do texto. Ele está sendo mencionado, mas está sendo mencionado de forma oculta. É interessante isso. No versículo 24 diz assim: a esse Simão, Pedro fez sinal, ou a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, o que chama atenção aqui, amados ouvintes, é que se todo mundo está na mesa, dá a entender para nós que todo mundo que estava na mesa poderia ter perguntado diretamente para Jesus. Poderia ter perguntado, Senhor, quem é que vai trair o Senhor? Então a gente percebe, irmão, que o discípulo que é o mais anônimo, que no caso aqui a gente vai entender depois que é João, é o discípulo que está mais próximo de Jesus. E os outros discípulos estão precisando ou estão acionando João para conseguir algo de Jesus que eles mesmos não estão tendo coragem para perguntar. Então Deus está mostrando que quanto mais a gente se esconde, ô glória, no evangelho verdadeiro, quanto mais a gente fica oculto, quanto mais a gente vê as costas em evidência, porque as costas falam do evangelho do trabalho, do evangelho de carregar a cruz, de fazer sem ser visto. Quanto mais a gente vive nesta face, né, a revelação de Deus pelas costas, mais do amor de Deus a gente prova. E por provar do amor de Deus, mais revelação também de Deus a gente tem. Porque se parar para pensar, Deus está mandando mastigar. Se os 12 estão ali, tirando Judas, né, que já está extraviado ali, já está querendo se extraviar, os 11 podia eles mesmos perguntar para Jesus. Mas por que tem que falar com João, para João falar para Jesus e para Jesus trazer a resposta? Porque João é aquele que não é mencionado, ele não é visto, ele está no oculto. Ele está no particular com Jesus. E por que ele tem particular? Porque ele está no oculto. É para ele que Deus revela mais. Tá enxergando? Então o Espírito Santo está mostrando. A visão de Êxodo 33, ela volta sempre a aparecer. O Deus revelado pelas costas. Mas peraí, pelas costas ninguém me vê. Mas é porque não vê em João, é que João tem a resposta. É porque o nome dele não é citado, é o discípulo amado só como referência no texto, que ele tem a revelação que os demais não têm. Todo mundo está na mesa, mas é João que tem a revelação. Então aqui vai um detalhezinho para você. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Tem revelações que Deus dá para você, mas tem revelações que tem um João que tem acesso que você não tem.
Ah, mas a Bíblia diz que nós somos todos sacerdotes, que eu posso orar no meu quarto. Você pode orar, você pode perguntar, mas não quer dizer que Deus vai responder para você. Às vezes Deus vai usar alguém que tem mais intimidade para determinadas coisas chegarem até você. Ah, pastor, então é assim que Deus inverte o jogo? O João está no oculto, mas daqui a pouco é ele que aparece, porque é ele que traz a revelação, é por causa dele que Jesus fala. Tá entendendo os dois lados da moeda? Creio que tá dando para entender, né? Aí ele diz assim, no 25 ele diz assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, ouvindo as batidas do coração de Deus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Então, o discípulo amado vai falar com Jesus, né? 26 diz assim: respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Olha que coisa. E aqui a primeira coisa que o Espírito Santo nos traz aqui para meditar, presta atenção. Isso aqui é um ouro para mim, no entendimento que o Senhor me deu, é um ouro tão grande, isso aqui é uma chave tão grande, que é simples, mas é profunda. Se você entender o que Deus vai falar aqui, você vai entender a essência desta mensagem. Por que Jesus, primeiro, não fala com palavras? Porque Jesus diz assim, ó, a resposta de Jesus da pergunta de João é: e aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, ou seja, eu vou fazer uma atitude, eu vou tomar uma ação, e vocês vão entender pelo que eu fizer quem é que vai trair. Então Jesus aqui está ministrando, mas ele está ministrando com palavras audíveis? Não. Então significa que pessoas espirituais, além de sofrer mais, porque se angustia como Jesus, como já foi dito, são pessoas que leem os sinais. Aí vem o teólogo de plantão e diz: não, mas é na palavra. Mas aqui Jesus está traduzindo a palavra não como verbalização. Jesus está traduzindo a palavra como uma ação no mundo real. Ou seja, Deus não fala só através da verbalização. Jesus estava falando, agora ele parou de falar. Agora ele parou de falar e ele vai usar ele mudou a linguagem, ele mudou o idioma. Agora ele vai falar com sinais. Ele diz, ó, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Ou seja, eu vou fazer um sinal aqui para vocês perceberem quem é, mas o sinal só vai ser lido por aqueles que estão na mesa. Então, se você quer ler os sinais de Deus, você tem que estar na mesa. Pastor, o que é estar na mesa? A mesa representa o lugar da comunhão, porque os 11, eu estou falando os 11 porque Judas, né, ele vai sair. Mas os 11 mais Jesus, eles estão o quê? Partilhando o pão. Eles estão no mesmo local, eles estão no mesmo ambiente e mais, eles estão na mesma mesa. Então eu não posso achar que vou ler os sinais espirituais se eu me apresento no culto no domingo, porque se eu vou no culto no domingo, é uma visita na igreja. Porque tem gente que fala, não, o cara vai para a igreja, ele fica bitolado. Não, irmão, não é que ele fica bitolado. Tu não vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta para trabalhar? Então tu tá bitolado no trabalho? Não, é porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, há uma necessidade de todos os dias você estar lá. Porque cada dia tem uma tarefa diferente, cada dia tem um negócio para você trabalhar, cada dia tem algo para você fazer. Então, no mundo da empresa, Deus está mandando mastigar para alguém, no mundo secular, você não está bitolado no trabalho. Ai, agora só trabalha. Então faz o seguinte, trabalha na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, fica assistindo sessão da tarde para ver o que o teu chefe vai falar. Vai te mandar embora. Então a gente precisa mudar a visão. Não tem nada de estar bitolado na igreja. A questão é que ir na igreja não é o mais importante. A questão é que ir na mesa é o mais importante. E aonde é que está a mesa? Aonde estão os discípulos. E aonde estão os discípulos? Na igreja física. Aonde estão as pessoas que trabalham com você na empresa? Na empresa que você vai trabalhar. Ah, pastor, eu trabalho de home office. Mas você não está tendo contato? Você não tem que ficar falando com os seus chefes, com os seus subordinados?
Você tem que ir na mesa, você tem que conversar, você tem que ver se você está fazendo o trabalho direito, se o teu chefe pediu e você atendeu o que ele pediu, ou se aquela pessoa que você tem como empregado, que você é chefe dele, se ela está fazendo da maneira certa. Ou seja, no trabalho secular a gente tem que estar na mesa do quê? Na mesa do trabalho. Para você ter intimidade com Jesus, sinto dizer para vocês, não adianta ir no domingo, porque domingo é visita na igreja. E quem visita não conhece. Eu visitei os Estados Unidos, na Flórida, no dia tal. Você visitou. Você conhece a Flórida? Não. Se você conhecer a Flórida, você vai ter que morar lá. Você vai ter que andar lá. Então, conselhozinho para você que acha que os da igreja são bitolados. Claro que tem os que estão fora da caixinha. Tem aqueles que estão fora do entendimento de Deus. Mas eu estou falando assim, ó, se você quer espiritualidade, você vai ter que ir 1, 2, 3, às vezes até mais vezes na igreja. Por quê? Porque você precisa crescer lá, você precisa estar na mesa. Se você não estiver na mesa, os sinais espirituais vão passar na sua frente, você não vai conseguir ler. Por quê? Porque você aprende na mesa o que Jesus quer fazer. E o que Jesus quer fazer muda a linguagem. Tem hora que ele fala lá na palavra pregada, mas tem hora que ele faz sinais. Ele podia ter falado com a boca, mas ele falou, eu vou molhar o pão, vou mostrar para vocês, através desse gesto, dessa atitude, quem é que vai trair. Então eu vou colocar os dois lados da moeda. Tem gente que fala que o cristão, que procura ser espiritual, ele é bitolado na igreja. Então eu vou dizer o outro lado da moeda. Você que só trabalha, você é bitolado no trabalho. Você é bitolado em ganhar dinheiro. Mas aí ninguém me taxa de bitolado. Mas você é bitolado. O que é o bitolado? Só pensa naquilo. Porque se o cristão vai na igreja e ele não viver a vida natural, se ele não entender as responsabilidades dele no mundo natural, aí a gente poderia dizer que ele é um bitolado. Agora, se ele vai segunda, terça, quarta, às vezes mais de 3 dias na igreja, ele não está bitolado, ele está querendo estar na mesa. Assim como você vai a semana inteira no trabalho e você não está bitolado no trabalho, que você vai tirar dali o pão. Tá fazendo sentido? Tá coerente? Então, toda moeda tem 2 lados. Então, Deus está mostrando para você que o lado da moeda que você achava que você está arrebentando, você é bitolado. Porque eu pergunto para você, você está bitolado em 5, 6 dias que você vai na empresa. Aí você ganha o teu dinheiro, beleza, tá perfeito. Temos que ganhar o pão. Agora, deixa eu perguntar para você, na eternidade, o que você vai fazer com esse dinheiro? Pastor, eu não sei. Não vai fazer nada, porque você não vai levar. Agora, o irmão que está 3, 4 vezes lá na igreja, ele tá buscando um capital que ele está recebendo de Deus na mesa, que lá na eternidade tem valor. E o seu capital natural lá na eternidade não tem valor. Você não vai levar nem a roupa do corpo. Se a gente partir agora, irmão, o seu carro fica para alguém, a sua casa fica para alguém, os seus bens vai ficar para alguém. Ou seja, nada fica para você. Então, quem que é mais bitolado? Quem trabalha demais ou quem vai mais na igreja? Aí avalia os 2 lados da moeda. Entendeu? Deus está clareando para alguém que precisa sair um pouco do mundo secular. Não quer dizer, irmão, que eu não posso ter projeto, não quer dizer que eu não posso ter investimento, não quer dizer que eu não posso ter empresa. Às vezes até propósito de Deus que isso aconteça. Mas peraí, a vida é só isso? A vida é só aqui na Terra? Onde está a espiritualidade? Onde está Jesus revelando os sinais? Para quem não está na mesa, não tem sinais. Né? Para quem não está na mesa, Jesus vai falar e a gente nem vai entender. Né? Então o Espírito Santo está clareando até aqui, está mastigando para alguém aí. No versículo 26, Jesus diz, né? E aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, aí o versículo completa. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Você vê que Jesus fala da sua intenção e depois Jesus faz a ação. Tem um ponto final aqui, é como se o versículo tivesse dividido em 2. No versículo 26, na primeira parte, Jesus fala o que ele vai fazer. Depois do ponto final, aí a Bíblia diz que Jesus toma o pedaço de pão e aí ele molha.
E aí ele dá para Judas. Então ele fala e ele faz. Por que que tem duas partes dentro do versículo separadas? Porque toda moeda tem dois lados. A vida espiritual é um lado, a vida secular é outro lado. Se você só cuida da vida secular, você está num lado da moeda e está alheio à totalidade do capital que Deus tem para você. Porque a moeda representa o quê? O capital, o dinheiro, representa uma riqueza. Se você só tem um lado da moeda, você está muito pobre. Está entendendo o que Deus está falando? O próprio versículo 26 é dividido em dois. Uma parte revela o que Jesus quer fazer e a outra parte revela Jesus fazendo. Então Deus está te tirando um pouquinho da terra. Ah, irmão, tu tá muito bitolado, ficar indo 3 dias na igreja, tu tá muito bitolada. Tu fica indo 6 dias na empresa, o que você vai levar da empresa? Deus tá mandando mastigar, bater pra alguém aí. O que você vai levar da casa que você tem, do carro que você comprou? Vai levar o carro lá no céu? Vai trocar o óleo lá no céu? Vai pôr gasolina lá no céu? Ah, não vou, né, pastor? Então por que você fica bitolado só em trabalhar e não quer nada com Deus? Ah, pastor, eu vou domingo na igreja. Isso é visitante. Isso não é quem está na mesa. Deus mandou mastigar para alguém aí. Versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma chave. A maior chave está aqui. O Espírito Santo me mostrava, irmãos, por que o Satanás entra nele? Ah, pastor, não sei. E Deus vai revelar o verdadeiro evangelho nisso aqui. A Bíblia mostra que Jesus dá um sinal de algo que Judas esperava de Jesus. E o que Judas esperava de Jesus? Judas esperava um pão que não precisasse mastigar. Pastor, estou entendendo. Vou repetir para clarear para alguém aí. Judas queria um pão molhadinho. Por quê? Porque não precisa fazer esforço. Não precisa mastigar. O pão já tá... Sabe aquele pão que a gente põe no café? Tem pessoas que tomam café, né? E põe o pão com manteiga, molha o pão dentro do café, o pão fica bem molinho, né? Tô mastigando para você entender. Então, o Espírito Santo está mostrando que Judas queria um evangelho onde a palavra não precisa ser digerida. A palavra não precisa ser ruminada, ela não precisa de esforço para ter a palavra. É o evangelho que se prega hoje, das facilidades. Tu vai na igreja no domingo e tá tudo resolvido. Não tá não, porque você quer pão molhado. Não tá não, porque pão molhado não é pão. É uma coisa misturada. Não é nem pão e não é nem água. É uma coisa no meio termo. E Jesus fala lá em Apocalipse para ser frio ou para ser quente, porque se for morno, mistura, ele vai vomitar a gente da boca. Vou colocar na live aí o versículo para vocês. Então aqui, irmãos, em Apocalipse 3, versículo 16, só para confirmar o texto aqui que eu prometi para vocês, né? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então aqui prova aquilo que eu havia dito, só que aqui traz no 17 um detalhezinho. Deus não só não gosta da mistura e vai nos vomitar, mas o versículo 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então você vê que o motivo da mornidão, o motivo da mistura, o motivo de querer viver o evangelho pela metade, é porque ele estava rico e abastado. Então só uma menção aqui para você meditar, que foi justamente o que Judas buscou, as moedas. Então o Espírito Santo está mostrando para nós que quem for meia boca, presta atenção, quem for aquele cara meia boca, o cristão meia boca, vai ser vomitado.
que é vômito? É sujeira, é lixo, é porcaria, é coisa fedida, podre, que nós temos nojo. Deus tem nojo desse tipo de cristão. Deus prefere que a gente seja frio. Aquele que nunca ouviu o evangelho tem mais chance do que um cristão que é pela metade. Então, nesse tempo final, você que me escuta, por favor, nosso querido ouvinte, simpatizante da fé e cristão, principalmente cristão, que já comeu do pão, você precisa entender que Jesus, ele está separando quem quer comer o pão, que vai ter que mastigar, digerir a palavra, de quem não quer comer o pão, mas quer um pão facilitado. Quer um pão que vem fresquinho, vem só engolir. O evangelho que se prega hoje, irmãos, é o evangelho que está atraindo Satanás para dentro das pessoas, inclusive para crente. Pastor, que isso? Eu vou colocar aqui, olha aqui, versículo 27. E após o bocado, ou seja, ele é meia boca, Judas é meia boca, ele quer comer, mas ele não quer ter trabalho. Os dentes para ele não servem para nada. Quem está entendendo a figura de linguagem que Deus está dando aqui? Ele quer só engolir. Então, como ele é meia boca, olha o que diz aqui, no versículo 27 diz assim, e após o bocado, tá vendo que é um bocado? Por isso que a gente fala na gíria, né? Você é meia boca, né? É Judas. Por ele ser meia boca, por ele pegar o bocado, após o bocado, que é o que está aqui no 27, imediatamente entrou nele Satanás. Então, se você for um crente meia boca, Satanás vai soprar em você e vai entrar em você. E aqui o Espírito Santo me mostrava outra coisa, meus irmãos. Aqui o Espírito Santo me mostrava, eu estou falando mais com crente agora. Estou falando com o simpatizante da fé, estou falando com os ouvintes, mas aqui o recado primeiro é para crente. A Bíblia mostra que não é Satanás que entra. Olha como está escrito aí, veja aí na tela da live aí. Se você não está vendo no YouTube, depois você confere no YouTube ou na própria Bíblia. Está escrito assim, entrou nele Satanás. Não é Satanás que entra, Satanás não é o agente principal. Satanás aparece no final desta frase, porque tem um ponto final. Satanás é dito como o último da fila. Entrou nele é o que vem primeiro. Por que entrou? Não é porque Satanás entrou, é porque Satanás recebeu um convite para entrar. Porque a palavra entrou nele, quer dizer, Judas falou, pode entrar. A porta está aberta. E como é que Judas abriu essa porta, pastor? Judas abriu essa porta porque ele não queria o verdadeiro evangelho. Por que ele quer trair Jesus? Por que ele quer trair aquele que está ensinando, curando, libertando? Ele quer trair Jesus porque o evangelho que Jesus prega tem que mastigar. O evangelho que Jesus prega tem que digerir. Tem palavra que você ouve que você não gosta. Você tem que digerir. Você tem que deixar o tempo passar para você ir entendendo, para Deus ir te convertendo, para você digerir aquela palavra. Tem situações que a gente vive que a gente não digere de uma vez assim. São alimentos que são difíceis. Ah, pastor, mas uma situação não é palavra. Jesus não está falando com sinais aqui? Ele não está agindo, não é uma circunstância? Então circunstâncias também é palavra. Ah, pastor, mas esse evangelho aí, essa outra face do evangelho, eu nunca ouvi falar. Pois é. Só que esse evangelho que está sendo pregado com esse pão molhado, ele está atraindo Satanás para entrar na tua vida. E o detalhe que chama atenção, quem está dando o pão é Jesus. Porque as pessoas dizem assim, não, pastor, mas lá na minha igreja eu sei que Deus usa o pastor, eu sei que Deus usa o irmão, eu sinto a presença de Deus, mas Jesus está dando o pão, ele mesmo está dando o pão, ele mesmo está molhando o pão. Ou seja, olha que absurdo, o próprio Jesus, da mão dele, está dando pão e Satanás está entrando. Como é que pode Jesus dar o pão e Satanás entrar? É porque o pão que Jesus está dando é o pão conforme o paladar de quem ouve. Se Judas quisesse mastigar, ele não iria trair Jesus, porque ele queria o verdadeiro evangelho. Mas ele não quer o verdadeiro evangelho, que é o que as igrejas estão pregando. Ele quer um evangelho molhado. Então Jesus dá para ele o que ele quer. Veja só, Jesus dá para ele
aquilo que ele tem intenção de receber. O que ele tem intenção de receber? Facilidade. Jesus dá a facilidade para ele, molha o pão. Só que ao mesmo tempo que Jesus dá, ao mesmo tempo que Deus usa o pastor na igreja tal, o Satanás entra. Pastor, eu nunca ouvi isso, pastor, que Jesus usa o pregador e em seguida o Satanás entra no crente. Olha aí. Olha a outra face do evangelho que você nunca ouviu falar. Olha a outra face do evangelho que você nunca ouviu ninguém pregar para você. Que você pode estar numa igreja, você pode estar recebendo uma pregação, que foi Jesus que está usando o pregador, e acabou a pregação, e uma parte da pregação, quando o pregador foi usado, Jesus deu o pão para você, e aquele pão veio molhado, e com o pão molhado entrou o demônio, entrou o Satanás. Entrou nem o demônio, né, irmão? Entrou o chefe dos demônios, entrou o principal demônio, que é o próprio diabo, né? Só que aqui na condição de Satanás. Então, o Espírito Santo está mostrando para nós por que muitos crentes, por que muitas igrejas vão falir, por que muitos crentes vão se perder. Porque nas igrejas de hoje, meu querido irmão, meu querido ouvinte, se prega o pão molhado. Venha que Deus vai fazer na sua vida. Venha que Deus vai trabalhar na sua história. Venha que... É verdade isso, pastor, é verdade, mas isso não é tudo a verdade, isso é um lado da moeda. E aí, por isso que você acha que normal ir de domingo na igreja e passar 6 dias bitolado lá no trabalho, porque como pregaram para você na igreja que você tem que prosperar, então o que você faz? Vou trabalhar mais ainda. Ao invés da sua vida espiritual melhorar, a sua vida espiritual fica na mesma, mas o seu trabalho melhora, você estuda mais, você se empenha mais, e Satanás vai entrando. Pastor, eu nunca imaginei que alguém que prospera até no mundo secular pode, quanto mais prospera, mais o diabo entra. Ué, Judas não traiu Jesus com as moedas? Deus está mandando falar. Judas não ganhou moeda, 30 moedas de prata para trair Jesus? Ganhou. Então ele prosperou? Ele ganhou o que os outros discípulos não ganharam. Verdade? Verdade. Só que ele ganhou mais em moeda, mas ele perdeu a alma. Que adianta tu ganhar mais em moeda, no vil metal, né, como dizem, você ganha mais financeiramente, você expandir os seus horizontes profissionais, se você não tem vida espiritual. Se você não tem o outro lado da moeda, o que adianta? O Espírito Santo está mastigando aqui para alguém. Então quer dizer que é Jesus que vai usar. E quando Jesus usar, o cara recebe Satanás nele. Sabe o que eu entendi, irmão? Que Deus lá no Éden, né? O Senhor me traz aqui para falar. Deus lá no Éden, quando ele forma o homem, ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. Ou seja, o espírito dele, a vida dele entra dentro do homem. Quando Judas quer um evangelho que não precisa mastigar, Satanás sopra nas narinas de Judas o fôlego da morte. E qual é o resultado? Ele ganha dinheiro. Jesus está mandando eu falar, hein? Os outros discípulos não ganharam nada, ficaram lá na mesa. Satanás entra em Judas, sopra em Judas, e Judas recebe 30 moedas de prata. Olha aí, ele prosperou. Ele prosperou e ele está perdido. Os outros lá da mesa não prosperou ainda, mas estão com Jesus. Ah, pastor, é verdade mesmo. Pois é, meu irmão. Então, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro? Nada contra, irmão. Deus tem bênção para nós, mas deixa eu te dizer, se a sua vida espiritual, se você não conhecer o mundo de Deus, se você não conhecer as profundezas do Espírito, se você não tiver intimidade com Jesus, esse lado da moeda não vai te valer de nada. Assim como as 30 moedas para Judas, depois não valeu de nada. Ele ganhou dinheiro, depois que ele percebeu o que ele tinha feito, ele jogou o dinheiro fora. Aí os sacerdotes lá, os principais sacerdotes pegaram aquele dinheiro e compraram um campo chamado Campo de Sangue, que no hebraico se chama Aceldama. Foi comprado um campo de sangue, quer dizer, o dinheiro ele não pôde nem usufruir. Tá cheio de crente vivendo esse evangelho, irmão. Vai na igreja, Deus usa o pregador, Jesus tá dando pão. Só que quando Jesus vê que ele não quer mais mastigar e faz tempo, Jesus vai dar pão molhado para ele. Quando Jesus der pão molhado, quem entra nele? O sopro da morte. O sopro da morte. E para você perceber, eu falei para você que Jesus estava angustiado no versículo 21. Para você perceber que esse evangelho calvinista é a maior fraude que existe, o versículo 27 diz o seguinte: então disse Jesus vai falar para Judas, o que pretendes fazer, faze-o depressa.
Ou seja, a pretensão de fazer não era de Judas, não era de Jesus, perdão. A pretensão de fazer, o que é pretensão? Vontade. O que pretendes fazer, ou seja, Judas quis fazer aquilo. Judas quis abrir a porta. Quando ele abre a porta, Satanás sopra. Quando Satanás sopra, ele entra. O sopro maligno entra. Aí a intenção de Judas vai se concretizar. Lembra que eu falei aqui no versículo 26 que Jesus falou a intenção e depois ele concretizou? Primeiro teve a intenção, depois teve a realização. Com Judas está acontecendo a mesma coisa. Ele tem uma intenção, ele abre a porta, Satanás sopra. Quando Satanás sopra, a pretensão, a vontade de Judas vai se manifestar, porque senão Jesus não dizia o que pretendes fazer. Quer dizer, não é uma coisa que Deus determinou ele para ele ser o Judas, é que ele quis entrar naquela circunstância daquela forma. Jesus diz, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Tá percebendo? Então, a gente entende que Judas fez por sua própria vontade. Ah, não, pastor, mas Satanás entrou nele. Mas Satanás entrou nele por causa do bocado. E ele só recebeu o bocado molhado porque ele tinha já no coração, antes de Satanás soprar, ele já tinha no coração de trair Jesus. Por quê? Porque ele não queria esse evangelho. Ele queria ganhar dinheiro. Ele não queria evangelho que tem que mastigar. Ele queria as 30 moedas. Tá entendendo? O Espírito Santo está mostrando para você o verdadeiro evangelho, irmão. O Espírito Santo está mostrando para você, querido ouvinte, o evangelho que se você decidir entrar, já entra pela porta de Deus. Não vai para essas igrejas aí receber bocado, que você vai ficar um crente meia boca e você vai ver onde isso vai dar. E aí não tem volta. Versículo 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera. A gente está dentro da igreja, está na mesa, e a gente não percebe quem está se perdendo ou quem tá se salvando. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha nosso acerto com Ele. Os discípulos estão na mesa e eles não estão percebendo a revelação que você está entendendo, o bocado. Versículo 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então os discípulos estão imaginando naturalmente, né? Eles estão pensando que Judas está falando porque ele queria fazer algo porque Jesus queria ajudar os pobres, tá. Eles estão entendendo naturalmente. Então, para você entender o que Deus quer que você entenda, você tem que digerir a palavra. Você tem que estar à mesa. Se você não quer digerir a palavra, você não vai entender nem o que é para você, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo na vida de Judas, mas eles tinham que entender e estavam entendendo o que tinha a ver com a vida deles. Então, muitas das vezes, irmão, a gente tem que entender a nossa revelação para nosso caso, para nossa trajetória, e quando a gente se torna mais espiritual, a gente começa a receber revelação da vida dos outros para, muitas vezes, ministrar outras pessoas. Mas, no caso, se você não busca, você não vai ter revelação nem do que está acontecendo com os outros, que é o que está aqui no versículo 28, que eles estão imaginando uma coisa, mas que não é aquilo, e você também não vai entender o que Deus quer na tua vida. Então, Deus está dando uma coisa para nós meditar. E aí no versículo 30 que eu li, ele diz que quando ele recebe o bocado, ele sai logo, né? Ele cumpre o 27, que Jesus fala para ele fazer depressa. Então o que Jesus fala, ele cumpre, né? No sentido de execução. E aí diz, ponto final, e tem uma expressão aqui, e era noite, ou seja, Judas entrou na escuridão. Ele estava diante da luz. Quem é a luz, pastor? O próprio Jesus, que ele estava diante dele na mesa. Ele sai da luz e vai para a escuridão. Ele sai da luz e vai para a perdição.
Ele sai da luz e vai ganhar dinheiro. Porque ele ganha as 30 moedas. Então cuidado, porque você pode estar saindo da luz e se preocupando só com ganhar dinheiro. Deus está dando essa pincelada aqui para alguém. E aqui, meus irmãos, aqui eu vou fechar, ou o Espírito Santo vai fechar o entendimento do que estamos vivendo hoje, 2026, né? Do que estamos vivendo no tempo em que estamos esperando a iminente volta de Jesus, né? Na iminência do arrebatamento. Se você entender o que Deus já falou, você vai se surpreender com o que Deus vai falar a partir do versículo 31. Diz o seguinte: no versículo 30, diz que Judas vai. No versículo 31, acontece algo que eu nunca entendi. Eu achava que na Bíblia não tinha nenhuma revelação sobre alguém que blasfemou contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, vou deixar de lição de casa para vocês, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida, nem no outro século, nem no porvir. No versículo 30, ele recebe o bocado e ele entra na noite, e era noite. No versículo 31, escute agora com toda atenção. Jesus diz uma palavra tremenda. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Vou repetir. Agora foi glorificado o Filho do Homem, Jesus, e Deus foi glorificado nele. Estamos entendendo pelo versículo 31 uma outra coisa que você pode imaginar que é um absurdo. Pastor, isso é um absurdo. O que o senhor vai falar. Se você já soubesse o que eu vou dizer, né? Você vai dizer, depois que eu disser, você vai dizer que é um absurdo. Mas olha o que está escrito aqui. Vamos pelo que está escrito? Jesus diz que quando ele saiu, ou seja, Judas se perdeu, certo? Judas se extraviou. Aí Jesus diz, agora, ou seja, nesse exato instante, foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Jesus está sendo glorificado não porque o discípulo permanece na igreja. Jesus está sendo glorificado porque o discípulo sai da igreja. Opa, pastor, peraí, pastor. Isso aí não tem a ver com o evangelho do amor. Não tem mesmo não, porque aqui é a outra face do evangelho. Aqui é o outro lado da moeda. Judas não quis a face? Judas não quis ver Deus direto? Que quando ele dá as costas para Jesus, ele dá as costas para o evangelho da misericórdia. Então ele abraça o evangelho da ira. E Deus diz que ele é glorificado na hora que Judas se perde. Mas como é que Jesus pode ser glorificado? E Deus ser glorificado em Jesus na hora que um crente se perde? Para meditar. Se Jesus veio para salvar. Porque quando eu estou na presença de Deus e eu busco o evangelho da misericórdia, vamos pensar que o evangelho da misericórdia é um remédio. E eu estou com uma doença que está para me matar. Então, quando eu tomo o remédio é glorificado. Ou seja, todo mundo reconhece o remédio como algo que fez a cura acontecer. Só que quando alguém tá doente terminal e ele não toma o remédio também é glorificado. Como assim, pastor? Quando você toma o remédio é glorificado em você. Quando você não toma o remédio, por algum motivo, que o remédio não estava no seu alcance, alguma coisa, e você morre, o remédio também é glorificado. Mas como assim ele é glorificado? Ele é glorificado porque você, antes de morrer, você entende que por não ter o remédio, você morre.
Em outras palavras, tem uma frase que é dita na igreja pelos cristãos, né? O nosso ouvinte que nos escuta e para o nosso simpatizante da fé, tem uma frase que os crentes dizem que é verdade. Eles dizem assim: a Deus seja toda honra e seja toda glória. Tem duas palavras, tá vendo? Toda moeda tem dois lados. A Deus seja toda honra e a Deus seja toda glória. Quando um discípulo toma o remédio na mesa, ele dá honra para Jesus. Quando um discípulo sai da mesa e se perde, ele também dá glória para Jesus, porque lá no inferno e no lago de fogo, ele sempre vai reconhecer que o que ele está passando lá, os sofrimentos terríveis que ele vai enfrentar, é porque ele não tem o remédio. Então o remédio está sendo glorificado. O remédio está sendo clamado. As pessoas que estão no inferno estão clamando: Senhor, tira-me daqui. Tá na Bíblia isso, pastor? Tá. Se não me engano é Lucas 19, não vou colocar o texto, né? Para não sair do que Deus quer falar, mas diz lá que ele pede misericórdia lá no inferno, ele pede para falar para os irmãos. Então ele lá no inferno ele está reconhecendo que o remédio é remédio. Você tem duas maneiras de reconhecer o remédio, que é Jesus na nossa vida. Você pode reconhecer ele dentro de você, fazendo efeito de salvação, ou você pode deixar ele do lado de fora de você e você se perder, e você sempre vai reconhecer que você está perdido porque você não quis o remédio. Por isso que diz na Bíblia, os crentes falam e é verdade: a Deus seja toda honra e toda glória. Quando Deus nos alcança pelas costas, voltando para Êxodo 33, nós damos honra a Deus, porque nós seguimos. Quem está olhando para as costas de Deus está seguindo. Quem está seguindo está em Jesus, está no caminho. Quando nós olhamos Deus de frente, que é o que Deus falou para Moisés que não podia acontecer, Deus também é glorificado, porque a sua glória consome, a sua glória destrói quem está olhando para ele sem Jesus. Então a glória de Deus ela é praticada nas costas e também no rosto de Deus. Por isso que aqui diz que quando Judas sai, imediatamente Jesus diz: foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Em outras palavras, os crentes que estão comendo pão molhado dentro da igreja vão glorificar a Deus mesmo quando se perderem. Porque Deus vai ser glorificado de qualquer maneira. De um lado da moeda ou do outro lado da moeda, Deus vai ser glorificado. A Deus toda a glória e toda a honra. Tá entendendo? A diferença é como eu escolho glorificar a Deus. Eu posso escolher glorificar a Deus colocando todo o remédio dentro de mim, ou eu posso glorificar a Deus expulsando Jesus da minha vida, e aí eu vou reconhecer no inferno que eu estou sofrendo horrores porque Jesus não está em mim. Então eu estou reconhecendo Jesus lá também. Todo mundo que está perdido sabe que está lá porque Jesus não estava na vida dele. Então ele está glorificando a Deus de um jeito que Deus não queria, mas está glorificando a Deus. Ah, pastor, eu nunca ouvi falar disso. Nunca ninguém me falou disso. Nunca ninguém me falou que Deus é glorificado quando alguém se perde. Deus não é glorificado no sentido de se alegrar, mas Deus é glorificado, sabe por quê? Porque se ele está sem Jesus e ele vence, quer dizer que tem um Deus concorrente. Agora, se ele está sem Jesus e ele se perde, quer dizer que só Deus salva. É aí que Deus está sendo glorificado. Se eu me curar sem o remédio, então eu vou denegrir o remédio. Eu vou dizer, esse remédio aí não é tudo isso não, porque eu consegui ser curado sem o remédio, só que isso não acontece com Jesus, porque sem Jesus, que é o remédio, ninguém se cura. Então o remédio, ele é glorificado nos dois lados da moeda. Para quem recebe a dose e para quem joga fora a dose. Tá entendendo? E isso é provado, irmão, porque Satanás sopra nele. O versículo 27 diz que imediatamente entrou nele Satanás. Por que Satanás entrou? Porque Jesus saiu. Porque o remédio saiu. Porque ele foi expulso de dentro de Judas. Judas não quis aquela palavra que tinha que mastigar. Então,
Jesus foi glorificado na perdição de Judas. Ah, pastor, isso é um absurdo. Não, está escrito aqui. Vou ler para você, versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus, pega aí, pega a senha. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Percebe que tem uma dupla referência de glória? Olha a moeda com dois lados. Mas para confirmar mais ainda, o 32 diz: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Jesus diz no 31 que ele foi glorificado, no 32 ele diz que vai ser glorificado de novo e que isso vai ser feito imediatamente. Tá entendendo que tem dois versículos falando da mesma coisa? Porque a moeda tem dois lados. Jesus está mostrando, irmão, que não tem saída. Ou a gente abraça as costas, ou a gente abraça o caminho, que quem está nas costas está seguindo, né? Ou a gente abraça a face de Deus, só que a gente não suporta a face. Então a glória da face nos consome. O que é nos consumir? Nos condena, nos julga e nos condena. Então esse evangelho que só salva também não é evangelho. Embora Jesus veio para apresentar as costas primeiro, porque ele quer salvar. Se dependesse de Deus, ele salvava todo mundo. Se dependesse de Jesus, ele morreu na cruz por isso, então ele não queria morrer na cruz e jogar o trabalho dele fora. É lógico que ele quer salvar. Mas se você não quiser, se eu não quiser, se o crente mal acabado, meia boca não quiser, ele vai comer bocado e ele vai se encher de Satanás, e quando ele se perder, ele vai glorificar Jesus do outro jeito que Jesus não queria, mas que vai glorificar Jesus também. Vai glorificar a Deus pela ira de Deus. Ai, pastor. Então essa geração tá perdida, tá perdida. Então tem muitos crentes perdidos, muitos crentes perdidos. Deus falou para mim algum tempo atrás, irmão, vou dar aqui porque Deus tá mandando falar. Deus falou para mim, filho, se eu bater as trombetas, se eu trocar a trombeta agora, mais de 90% dos crentes não sobe. Pastor, não, pastor, aí não. Aí o senhor tá forçando. Foi o que o Espírito Santo falou para mim. Foi o que o Espírito Santo falou para mim. Eu falei para a igreja, aonde eu sou pastor. Né? E aí teve umas experiências espirituais, que eu não vou entrar no mérito. Tive alguns irmãos ali, tiveram até experiência com o inferno, né? Que Deus deu autoridade para mim ali enviar eles. Mas isso aí eu não tenho como provar, então eu vou me limitar, não vou ficar entrando nisso. Mas o Espírito Santo falou para mim que mais de 90% não está salvo. Pastor, então tá horrível, tá muito mais do que horrível, irmão. Tá horripilante, não sei nem que palavra usar aqui. Tá tenebroso. A Bíblia fala que o mundo é tenebroso, né? E aqui, meus irmãos, aqui eu entendi que aqui é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, a partir do momento que Judas recebe o bocado, ele não se salva mais. Por quê, pastor? Porque em Gênesis 41, 32, diz o seguinte: o sonho de Faraó foi dúplice. O sonho de Faraó foi duplo. A palavra dúplice quer dizer duas vezes, né? Porque Faraó teve o sonho de 2 vacas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as haste mirrada e as haste crestada, né? As haste cheia. Ele tem 2 sonhos e os sonhos são dúplices também. Aí diz, o sonho de Faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazer, ou a fazê-la, como está escrito aqui. Então quer dizer que quando a coisa é dupla, já que a moeda tem 2 faces, e Deus se apresentou para Moisés com 2 lados, né? Então os 2 lados representam o próprio Deus. Então quando a coisa é dupla, ela é estabelecida por Deus. E Jesus fala 2 vezes, no 31 e no 32, ele fala por 2 vezes que ele é glorificado e Deus é glorificado nele, quando Judas se perde.
E no versículo 32 ele repete mais ainda, repete duplamente, né? Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Quer dizer, ele fala, foi glorificado, vai glorificar de novo. Então tudo é dúplice, porque é estabelecido por Deus. Então a perdição de Judas, a partir daquele ponto, não tinha mais retorno. É um ponto sem volta. Traduzindo para você, blasfêmia contra o Espírito Santo. Ai, pastor, mas Judas não podia se arrepender? Não. Por que ele não podia se arrepender? Porque ele acompanhou muito tempo o evangelho das costas. Ele andou com Jesus mais de 3 anos. Ele conheceu, ele viu Jesus curar, ele viu o ensinamento, ele viu a pregação, ele viu tudo. E mesmo assim ele escolheu o evangelho do rosto, o evangelho da ira. O evangelho onde Jesus não está presente, onde o remédio está fora do seu corpo. E aí eu entendi, irmãos, que para esse tipo de crente, preste atenção, Judas estava com Jesus, ele era irmão, ele andava com os 12. Para esse tipo de crente, é um tipo de evangelho. No versículo 33, Jesus diz assim, filhinhos. Quando Jesus fala filhinhos, Judas está presente? Não. Judas já está fora. Então Jesus vai se pronunciar agora com o evangelho do amor, que nós vamos ler aqui, só que Judas já não está mais lá para ouvir. Quer dizer que as palavras do amor não é para todos os crentes. Está entendendo que Deus está complementando aqui? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Falou para os judeus, está falando para eles. 2 públicos. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que ele disse para os discípulos, para onde eu vou, vocês não podem ir? Porque Deus está dizendo que toda a honra e toda a glória é dele. Os discípulos ainda estavam em carne. Lá em 1 Coríntios diz que no arrebatamento nós vamos ser transformados, que nosso corpo vai ser, num piscar de olhos, vai ser transformado, porque nós temos que ser transformado num ser totalmente espiritual para entrar lá na glória. Como eles estavam ainda em corpo de carne, Jesus disse, eu vou, mas vocês não podem ir. Por quê? Porque se vocês forem em carne, a carne vai ser glorificada. E Deus não vai glorificar nada além dele mesmo. Tá vendo que toda a honra e toda a glória é só para ele? Se ele vai em carne, o que acontece? Eles veem Deus face a face e eles morrem. Porque a carne não pode ser glorificada. Deus não vai dividir a glória. Então, para não matar eles e para não ter um sinal de glorificação de carne, Jesus falou aqui, para onde eu vou, vocês não podem ir. Traduzindo para você que não entendeu, é Jesus dizendo assim, ó, para onde eu vou, ainda vocês não estão prontos para ir comigo. Depois vocês vão, mas agora, nesse momento, vocês não podem ir. Tá entendendo que toda a honra e toda a glória é realmente só para Deus? Aí no 34 vem um mandamento novo. Olha o que diz aqui. Novo mandamento vos dou. Pergunta para você que me escuta, para você que é teólogo de plantão ou para você que lê a Bíblia. Por que Jesus vai dar um mandamento novo se já existem 613 mandamentos da Torá? A lei de Deus, ela contém 613, que foi resumido em 10, que depois se revelou através de 2, para você entender a linha teológica. Por que Jesus dá um novo mandamento se já tem 613? Esse aqui seria o 614, porque está escrito no 34. Novo mandamento vos dou. Por que Jesus fala isso? Porque o mandamento da lei, do Deus da ira, do Deus que pune, ficou para Judas. Judas ficou no 613, porque quando Jesus fala isso, Judas não está mais na mesa, como já foi dito. Então esse mandamento novo não é para todos os crentes, não é para todos os evangélicos, não é para todos os cristãos, não é, pastor, não. Porque Judas já não está mais aqui. Jesus disse que quando ele sai, ele é glorificado imediatamente, justamente porque Judas sai.
Tá dando para entender? Os discípulos aqui também estão saindo, porque Jesus vai e eles não podem ir, estão ausentes do céu. Tá vendo que a ausência também glorifica a Deus? Então, aí olha o que Jesus diz no 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ah, pastor, olha aí o mandamento do amor. É verdade, irmão, mas olha aí que Judas não está mais aí para ouvir isso aí. Olha o mandamento novo, só que o mandamento novo não está sendo endereçado para todo mundo. Entendeu de uma vez? Para você que é resistente, Deus está mandando falar para alguém aí. Para você que é teimoso, esse pastor aí está muito sem amor. Não estou sem amor, é Bíblia. Porque Judas não vai receber, porque ele não está presente mais na mesa. Porque Jesus falou, faz o que tem que fazer e faz depressa. Lá em Gênesis 41, diz, Deus se apressa a fazer. Tá vendo que é o mesmo contexto? Então, como ele foi depressa, como ele toma o bocado e ele vai depressa, a posição dele na mesa está ausente. Na hora que Jesus dá o novo mandamento, ele não está lá para ouvir. Então quer dizer que o mandamento do amor não é para Judas, não é para crente que tem traição no coração. Para Judas é o 613. O que diz a lei? Quem peca morre. O que Judas fez? Pecou. O que acontece com ele? Vai ser punido na morte eterna. Ah, pastor, então é isso, pastor. É isso que está enganando as igrejas. Os pastores estão enganando o povo. Irmão, nós temos que nos amar. É claro, né, irmão? No que depender de nós, nós vamos propor o amor. Não quer dizer que eu tenho que ter ira contra ninguém, que eu tenho que querer o mal de ninguém. Entenda bem. A proposta de Jesus era salvar os 12. A minha proposta tem que ser salvar todos. Mas todos querem ser salvos? Não. Então, aquele que não quiser ser salvo, Deus vai permitir algo acontecer para, de propósito, ele sair da mesa. Para que Deus seja glorificado na hora que ele vai embora. Jesus não chegou para Judas e falou assim, ô Judas, vamos reconciliar. Para você que gosta desse evangelho meia boca, ô Judas, vamos fazer o culto da reconciliação, vamos fazer o culto das pazes com Jesus. Pastor, mas não é de Deus eu voltar? É de Deus, mas no caso de Judas não volta mais. Porque a coisa é estabelecida por Deus, Gênesis 41, 32, e Deus se apressa a fazê-la. Jesus falou para ele, o que tem que fazer, faze depressa. Aí Jesus repete aqui a dupla identidade no 31 e no 32. E nos dois versos fala duas vezes. Ou seja, estabeleceu que ele não volta mais. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí quando ele dá o mandamento do amor, não é para ele mais, porque não se aplica a ele, entendeu? Não se aplica a gente que conhece tudo que tinha para conhecer, pelo menos no que tange a salvação, e cospe no evangelho. E despreza o evangelho. Para esse, Jesus mesmo prepara, usa alguém para dar um bocado para ele ir embora. Para que ele não ouça o mandamento do amor, porque a face do amor não é mais aplicável a esse tipo de crente. Pastor, é triste isso aí, hein, pastor? É muito triste, irmão. É muito triste. A gente tem que desejar que todos sejam salvos. Temos que desejar? Temos, mas não serão todos salvos. E o pior, os que estão dentro da casa vão ser aqueles que vão comer bocado e que vão trair Jesus. Por quê? Porque é mais fácil o evangelho fácil do que o evangelho que tem que mastigar. Essa palavra que eu estou pregando para você, trazendo nessa live, ela não é a palavrinha doce. É a palavra que tem que digerir. Te aconselho aí, escuta mais de uma vez. Aí termina aqui, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso aqui é para crente que está do lado da mesa com Jesus, tá? Assim como eu vos amei. Repete, tudo em Deus tem dois lados, né? Que também vos ameis uns aos outros. Né? Então Jesus sempre fala em duplas. Aí ele diz no 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns
pelos outros. Então, as pessoas têm que olhar para nós e nós para com os crentes fiel. Ah, pastor, como é que eu sei que o cara é fiel? Discernimento. Como é que eu tenho discernimento? Eu tô pegando o que foi pregado na live. Estar na mesa com Jesus. Estar 3, 4 dias na igreja não é ser bitolado. É estar na mesa para ter discernimento, para comer o pão, para entender o que Deus quer dizer. Aí, se Deus mostrar para você alguém que quer trair, você não tem que ficar demonstrando para ele o amor que o próprio Deus não quer mais dar para ele. Ah, pastor, mas como é que eu sei quem está no estágio de Judas, quem está no estágio um pouco antes de Judas? Discernimento. Não é para mim julgar, não é para você julgar. Aí se aplica o versículo que diz: não julgueis. Eu não posso julgar, mas o Espírito Santo pode me dizer. Assim como Jesus disse para os discípulos: um vai me trair. O Espírito Santo pode falar para mim, ó, não investe naquele fulano que ele vai trair. Aquele ali, ó, não ora mais por ele, não. Ah, pastor, mas isso aí é falta de amor. Ué, por que Jesus não pegou Judas e falou: Judas, vamos fazer uma oração aqui para você se converter? Porque a oração não se aplicava a ele. Então esse negócio de que tem que orar por todo mundo também não é verdade. Tá entendendo o verdadeiro evangelho? Jesus, se fosse Jesus fazer o que as igrejas faz hoje, Jesus falava: não, Judas querido, vamos, abraçava Judas. Não, querido, volte para o evangelho. Vou fazer uma oração por você. Você tá meio confuso? Vou fazer uma oração por você. Tá parecendo que é amor, mas não é, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus não fez assim, não é o procedimento de Jesus neste caso. O que Jesus fez foi avisar os outros 11. Toma cuidado. Eu vou mostrar para vocês que tem um traidor. E com traidor, tome cuidado. Porque ele não vai se converter e ele pode arrastar vocês da minha presença. Ah, pastor, agora eu entendi. Agora está 100% claro que esse novo mandamento é para os discípulos que estão na mesa. E eu só posso ajudar quem Deus quer ajudar. Eu não vou conseguir ajudar, eu não vou conseguir financiar a salvação de todo mundo. Não vou, pastor? Não vai. Prova para mim, pastor, prova para mim, finalmente aí para fechar a live. É só a gente voltar para o texto do início, lembra? Êxodo 33, Êxodo 33, versículo, deixa eu pegar aqui para botar na live para vocês, versículo 19, que nós abrimos essa pregação e nós estamos finalizando. O Senhor disse aqui: eu vou passar a minha bondade, ou seja, eu vim para dar para todo mundo, né, a oportunidade, que é o evangelho das costas, o evangelho onde Deus nos abraça, nos permite seguir ele sem ele nos condenar. Vou proclamar o nome do Senhor, quer dizer, motivo de a gente entender que temos que anunciar o evangelho. E aí ele diz uma frase aqui que está escrita no Velho Testamento: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. No caso de Judas, eu não tive. No caso de Judas, eu não quis me compadecer. No caso de Judas, eu não quis fazer aquela oração de volte para a igreja. Ai, pastor, é verdade mesmo, está escrito aqui. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, eu sou o agente da salvação. Deus está dizendo, Jesus é o agente da salvação. Ele poderia ter orado por Judas, poderia, mas ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele conhece os corações e a gente não. Porque ele conhece o futuro, a gente não. Porque ele conhece o passado, a gente não. A gente conhece o nosso passado, algumas coisas, mas ele conhece tudo. Então, se ele conhece tudo, é ele que julga. E se ele não quis ter misericórdia de Judas, por que você quer ter misericórdia de quem Deus não tem misericórdia? Por que você quer se compadecer de quem não quer se compadecer? Deus não quer se compadecer, melhor dizendo. Porque a gente quer ser melhor que Deus. E quem quer ser melhor que Deus, vira diabo. Então,
O Espírito Santo está mostrando para nós que o discernimento é tudo, irmãos, porque nós vamos ter que ter o discernimento para saber para quem estender a mão. Num primeiro momento, a gente prega para todos. A pregação é para todos, para que todos sejam salvos. A gente estende o evangelho da misericórdia para todo mundo. Só que aí ele vem para a igreja, aí ele começa a conhecer a palavra. Judas conhecia a palavra? Não conhecia a palavra, conhecia bastante da palavra. Porque ele via a palavra todo dia na frente dele, que é Jesus. E o que ele fez conhecendo a palavra? Ele decidiu, no coração dele, trair, porque Jesus revelou que estava no coração dele. E o que Jesus fez? Retirou a misericórdia e retirou a oportunidade e foi dar para outro. É isso que você, como ministro do evangelho, vai ter que fazer. Você vai ter que entender do Espírito Santo para quem que a misericórdia vai e para quem que a misericórdia não vai. Ai, pastor, é duro. Ué, a moeda não tem dois lados? Deus não se apresentou com dois lados? Não tem um lado de Deus que abraça, que dá vida, que é as costas, e não tem um lado de Deus que queima, que fulmina? É isso. O evangelho está sendo revelado como nunca antes. Eu creio, né, irmãos? E o Espírito Santo está dizendo, se você já conhece Jesus, se você é pertencente a uma comunidade cristã, piorou para você. Se acerta com Deus logo. Porque se você não tiver acertadinho com Deus, o inimigo pode te encher. Você vai se esvaziar de Deus e vai se encher do inimigo. E aí, meu irmão, já era. Então Deus está falando para nós em relação à nossa vida espiritual e Deus está falando para nós em relação ao nosso ministério. Olha aí, duas moedas, duas faces da mesma moeda. Você tem que entender a tua vida espiritual primeiro. Não adianta querer pregar para os outros se a gente não está bem. Segundo, na hora que você for pregar, você vai pregar o verdadeiro evangelho, os dois lados da moeda. E dependendo do que a pessoa quiser ouvir, dependendo do que ela puxar, do que ela atrair para a vida dela, ela vai perder a misericórdia, porque Deus disse que teria misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. E ele iria se compadecer de quem ele quisesse se compadecer. Então, eu creio que está claro, está nítido, está limpo o entendimento. E nós podemos entender que é esse evangelho que nós vamos ter que pregar nessa última hora da igreja na terra. Então, meus queridos ouvintes, amados irmãos e simpatizantes da fé, pessoas que nos acompanharam nessa live, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e que todos possam estar na paz do Senhor.